É por isso que a gente começa falando de saúde com o querido Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo, querido. Saudades. Você fica 2 semanas sem vir aqui no nosso Você Bonita e eu já fico com saudades porque o nosso papo é sempre muito bom. Legal. E hoje, como sempre, o doutor arrasou. Ele já trouxe aqui, então, o nosso cérebro, um material muito legal para todo mundo entender em casa. Vai ser bem didático. Não tem erro. Vamos falar de fome, de saciedade e de ansiedade. Então vamos lá. Doutor Roberto, e aí, me conta, o que você trouxe aqui? Por que você trouxe o cérebro desta maneira, né? Representado numa balança? Pode contar tudo pra gente. Exatamente, porque como é que a gente, por que a gente come e por que a gente para de comer? Certo. Né? A ingesta alimentar é regulada, queira ou não, por impulsos dentro do teu cérebro. Então nós temos no cérebro 2 centros que controlam isso. Um centro chamado centro da fome e outro chamado centro da saciedade. Certo. O da fome fala coma porque você está sem combustível. Sim. O da saciedade diga pare de comer porque você já tem combustível, não precisa de mais. Então tá, então eu trouxe essa balancinha justamente para mostrar esse esquema de como funciona essa balancinha, esse equilíbrio no cérebro. Se esse equilíbrio houver, provavelmente você vai ter saúde, peso estável, não vai ter problema. Então vamos lá. A primeira coisa, desse lado eu coloquei os fatores aqui, ó, que vão aumentar a sua fome, tá? Nessa balança. E do outro lado, os fatores que vão fazer você ficar mais saciado. Entendi. Tá? Então tá, primeiro, quando a gente fica muitas horas sem comer, parece besteira, mas tem pessoas que ficam 5, 6, 7 horas sem comer e não percebem e de repente vem aquela fome alucinante e comem muito mais do que deve. Tá, aquele famoso prato gigante. Prato gigantesco. Então, um dos fatores que acabam fazendo você ter mais fome é o jejum prolongado. Tá? Legal. Então, como a gente tem que combater isso? Besteira, mas funciona. Comer de 3 em 3 horas. Para não aumentar esse jejum. Depois de 3 horas, no sangue cai a taxa de glicose e já é o primeiro aviso para o teu centro da fome falar coma, tá? Então vou começar a comer. Quando você começa a mastigar o alimento, já existe uma mensagem para que o cérebro entenda que você começou a se alimentar. Então, quem come e mastiga mais devagar, dá tempo do cérebro receber a informação com mais calma. Tem pessoas que comem muito rápido na fome, e tem um estudo que mostrou que você pode comer até 40% a mais se você come muito depressa. Jura? Então, comer um pouquinho mais devagar para já dar tempo da mensagem já começar a chegar. Depois que você engoliu o alimento, o contato do alimento com o estômago, já na parede do estômago, mais a dilatação do estômago, já é a primeira mensagem de um hormônio chamado gastrina, que é liberado no sangue, e vai avisar o centro da fome que você já está comendo, para ativar a saciedade, para não comer até explodir, tá? Então, outro fator que pode aumentar a fome. Aumentar a fome. Se você ingere alimentos só refinados, os açúcares e os refinados, por que isso não é interessante? A digestão é muito rápida. Os açúcares refinados, Carol, eu trouxe aqui, ó. Aqui, os exemplos, então. Os exemplos. Os açúcares e os refinados são o açúcar e seus derivados, obviamente, tá? O arroz branco, os pães, o pãozinho tradicional e as massas e a batata. São os que a gente chama de carboidratos de alto índice glicêmico. Certo. O que isso acontece? Primeiro, a digestão é muito rápida no estômago. Ele vai ficar pouco tempo ali e o estômago esvazia para o intestino. Então, se você tiver alimentos que fiquem mais tempo no estômago e prolonga essa digestão e o estômago esvazia devagar, você fica saciado por mais tempo. Porque quando o estômago esvazia, já deixa de ter a mensagem que o estômago está cheio. Então, é por isso que quando a gente come aquele prato de macarrão delicioso no domingo, com aquele molho, a gente tem fome rapidinho. Até porque o carboidrato, né, ele é absorvido na forma de glicose. Quanto mais glicose tem nesse carboidrato, que são os refinados e os açúcares, existe um pico de hormônio chamado insulina, que fica alto no teu sangue, e a própria insulina alta depois faz a sua glicose cair um pouco, que ele joga glicose para dentro da célula, e você tem um efeito rebote, uma fome causada pela própria insulina alta. E aí é isso que engorda. E você come mais logo em seguida, 1 hora depois você quer comer de novo. Então, na verdade, o fato do índice glicêmico ser mais alto, doutor. Isso. O que faz engordar, então, não é só esse açúcar liberado no sangue, é a fome que vai dar mais rápido e você vai comer mais depressa e numa quantidade maior. Exatamente. Então, se você exagera, né, nos que eu coloquei nos doces, você não vai ter um equilíbrio. Então, o que a gente tem que fazer para esse equilíbrio? Ingerir alimentos mais integrais e fibras. Certo. Se você ingere mais integrais e fibras, você prolonga a saciedade. Onde estão os integrais e as fibras? Folhas verdes,
Tá. Todas as folhas verdes são fontes de fibras, então tem que ter no prato a sua salada, sem dúvida, de folha verde. O arroz, se possível, integral, porque tem mais fibra. Tá. Então você pode, ao invés do arroz polido, o integral. Os pães, se for escolher, coma pães integrais. Se for escolher massa, massas integrais. Fontes riquíssimas de fibras, as leguminosas. Tá? Castanha, grão de bico, feijões, soja, ervilha, são fontes generosíssimas de fibra. Então, o nosso arroz integral com o feijão já te dá fibra pra caramba, mas a folha verde, perfeito, você já tem um alimento que fica mais tempo no estômago, saciando por mais tempo, tá? Perfeito. Acabou de Mas também em 3 horas a gente já tem essa digestão, de qualquer forma, por isso que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É que no caso dos refinados, não chegaria nem a 3 horas, a gente comeria de 1 em 1 hora. Perfeito, exatamente. Quando o estômago é esvaziado, o alimento já parcialmente digerido chega no intestino. O intestino é um tubo enorme que tem que absorver tudo que você comeu. Na primeira porção do intestino, quando chega o alimento já digerido, também tem que haver um aviso para o cérebro falando, olha, já chegou o alimento aqui, né? Agora já pode parar de comer. Então existe um estímulo de um hormônio chamado colicistoquinina, que vai lá no centro da sua saciedade e estimula ele a funcionar para você já começar a parar de comer. Tá? Então tem estudos que mostram que essa tal colicistoquinina é um nutriente que é encontrado nas proteínas, tá? A proteína e a gordura, os lipídios, estimulam com mais intensidade esse hormônio. Então, numa refeição, quando você come exclusivamente só carboidrato, deixa eu pegar o carboidrato aqui, ó. Se você tem numa refeição só carboidrato, macarrão, assim, pratão. Só macarrão, tá? Vai chegar lá no intestino, não vai estimular tanto a colicistoquinina. Então, toda refeição tem que conter proteínas de boas qualidades e lipídios de boa qualidade, tá? Então, uma refeição ela tem que ser completa. Ela tem que ter o carboidrato, a proteína e o lipídio. Onde tem proteína? Temos proteína nas carnes, nas aves, nos ovos, nas leguminosas tem proteína também. Ali é o abacate? Tá? Aí eu vou falar do triptofano daqui a pouquinho, tá? E se você tiver um azeitezinho para jogar na salada, é o lipídio, uma boa gordura. Perfeito. Né? Não estou dizendo que tem que comer bacon para ter esse processo, não precisa. Não precisa. Você pode ter uma boa Nem gordura. uma fritura e também uma boa proteína. Então, esse equilíbrio é importante. Certo. Tá? Então, nada de fazer refeição só com carboidrato. Não, o ideal é ter o conjunto, tá? Isso te ajuda a ficar saciado por mais tempo. Esse início que eu quis dizer é a fome fisiológica, é como funciona o processo de estou comendo, pare de comer. Já estou saciado. Já estou saciado. Agora, doutor, 2 perguntas. Uma é sobre a ansiedade. Quando a ansiedade interfere nesse processo e a gente acaba comendo por ansiedade, nem por fome, ou nem se a gente está saciado ou não, mas assim, aquela vontade de fome comer. Emocional. Exatamente, sem estar com fome, a vontade de comer. Isso aí existe muito, né? A fome real é essa que a gente falou agora. O corpo tem que falar coma, porque você precisa. Agora pode parar, porque já tem combustível. O que é a fome emocional? Existe no cérebro também, o próprio centro da fome e o centro da saciedade, ele também recebe influências de chamado neurotransmissores. São substâncias produzidas no cérebro que também entram nessa cascata de avisos para que o centro da saciedade funcione. E tem um neurotransmissor muito importante chamado serotonina, tá? Que é o que mais atua na saciedade. Tá? Ele também ajuda você a se sentir pleno, satisfeito, feliz. Eu não preciso comer tanto, tá? E o nível de estresse ambiental, então o que é estresse, Carol? Dormir mal, trabalhar muito, não repousar, ter metas imbatíveis, ter cobranças no dia a dia, o trânsito, o chefe, o boleto bancário para pagar. Então, quando você tem um nível de ansiedade frequente, tá? Você aumenta no teu sangue um hormônio chamado cortisol. Que é o hormônio do estresse. É o hormônio do estresse. E os estudos dizem que o cortisol alto é capaz de diminuir níveis de serotonina. Então, quem dorme pouco produz menos cortisol e pode ter no dia seguinte mais fome por queda da serotonina, tá? Então o que eu faço? E aí dá mais fome. Agora eu entendi tudo. Então quem tem o cortisol alto, com certeza tem mais fome. Não sempre, não vou dizer que o corpo humano não é 100% de uma matemática, mas a chance de ter mais fome por influência da queda da serotonina é maior. Entendi. Sem sombra de dúvida. Então, nesse caso, o equilíbrio é aqui, é cortisol e serotonina. Então, como eu deixo o meu cortisol mais controlado, tendo um pouquinho mais de momentos de lazer, né? A gente precisa um pouquinho de o quê? De
um pouco de felicidade, né? O que é esse lazer? Coisa boa. Tenha hobbies, né? Tenha... Uma atividade física prazerosa. Uma atividade física. Aliás, a atividade física está aqui, Carol. Não sei se dá tempo de falar, mas eu deixei ela desse lado aqui, ó. Também, não, atividade física. Olha, isso aqui é fundamental, estimula um neurotransmissor chamado endorfina, que também dá uma sensação de saciedade, de prazer, tá? Quem faz mais atividade física pode ter um controle maior das compulsões. É por isso que, às vezes, depois de uma atividade física, por mais que você sabe que você gastou energia, você não tem uma fome avassaladora. Exatamente. Você fez atividade física e aquilo já te conforta, já te deixa bem. A endorfina tem um efeito similar à serotonina, tá? Dá uma sensação de bem-estar. E é liberado em atividade física, essas tais endorfinas. É um grupo de substâncias, tá? Olha que vamos voltar para a serotonina, porque quais alimentos, antes de menstruar, a mulher também tem queda de serotonina. Por causa do desequilíbrio hormonal. É uma fome emocional, não é uma fome real. Tá? Então, quem vive sob estresse, cortisol alto, então, antes de menstruar, isso pode acontecer. Quais alimentos, então, estimulam? Existem substâncias, existe uma substância chamada triptofano, tá aqui, ó. Certo. Tá? Que é um derivado de uma proteína, das proteínas. Tô amando a aula. Tá? O pessoal de casa deve estar adorando. O triptofano, ele é um grande precursor da serotonina. O magnésio, a vitamina B6 também. Então, quem tem nível de estresse alto ou está próxima de menstruar e tem queda de serotonina e quer comer mais, quais alimentos estimulam a minha serotonina? Tá? Que podem aumentar a produção. Então, o triptofano, que é o que estimula a tal da serotonina, está onde? Triptofano é encontrado em proteínas vegetais e proteínas animais. Fontes mais interessantes que eu selecionei de triptofano, tá? De origem animal, iogurte, leite e derivados tem triptofano, o ovo tem triptofano, tá? Então, aqui o iogurte, ovo, as carnes têm triptofano, mas eu trouxe os peixes e as aves como uma fonte também com menos gordura, tá? Trouxe o abacate, aqui eu trouxe o avocado, que é um abacatezinho pequenininho. Porque as pessoas falam, eu vou comer abacate, mas eu vou comprar e vai desperdiçar. Se eu abro, não como muito, não pode comer muito, porque ele é calórico, né? Mas gordura, o avocado, ele tem uma quantidade pequenininha, né? Você comer meio avocado, guardar para a tarde, depois outra metade, já é suficiente. É uma fonte riquíssima de triptofano. Olha que legal. Tá? E tem triptofano também na banana, tá? Tá aqui do lado. Também. Qualquer banana? A maioria tem, todas as bananas têm, tá? E as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, também são fontes de triptofano. Tá, então o triptofano a gente tem que equilibrar também para manter essa saciedade. Exatamente. Exatamente. Isso mantém por mais tempo. Mantém por mais tempo. Se a gente pegar o raciocínio desde o início, Carol, se você mastiga os alimentos com calma, se você dá preferência por integrais ao invés dos refinados, se você não come só carboidrato isoladamente e coloca boa proteína e o lipídio junto, e se você ingere alimentos que estimulam neurotransmissores que te deixam mais saciado, por que não usar todo esse raciocínio? Você vai ter muito mais chance de comer fisiologicamente. A sua fome real, ela vai ficar controlada. A fome emocional, inclusive quando a ansiedade ou o transtorno alimentar é muito intenso, Carol, que aliás eu trouxe para falar, tem pessoas que perdem a mão, que começam a ter até 2 a 3 vezes por semana ataques de compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar, Carol? Que eu vou colocar aqui, ó, desse lado, tá? A compulsão alimentar é você não ter critério absolutamente nenhum na escolha do alimento. Você ataca tudo que vê pela frente, você mistura coisas salgadas com coisas doces, tá? E tem gente que fala, não, como tudo junto, porque ele depois mistura tudo lá mesmo? De uma maneira, às vezes, extrema, tá? Depois você tem um arrependimento muito grande. Algumas pessoas até caminham para tentar vomitar, isso é terrível, porque isso pode ser uma bulimia, tá? Então, a compulsão alimentar para a medicina, o que é? Quando você tem ataques de compulsão, de gula, desenfreada, mais do que 2 a 3 vezes por semana. Isso está te levando ao ganho de peso contínuo, tá? Então, mais do que 2 a 3 vezes por semana... Mais do que 2 a 3 vezes por semana, você tem que procurar... É uma doença. É uma doença. Eu trouxe aqui, ó. Tratamento médico, porque a compulsão alimentar não é algo bobo para se levar como apenas com superficialidade. Tem que se procurar um psicólogo para fazer uma psicoterapia de apoio e um médico, porque exige, em alguns casos, exige-se o tratamento medicamentoso para a compulsão alimentar. Então, já que a gente está falando de fome e saciedade, tem que orientar que muitas pessoas precisam de ajuda para que não coma com tanta intensidade. Então, isso é uma exceção, óbvio, graças a Deus. Se a gente for resumir isso aqui, muitas pessoas hoje podem ter problemas sérios de saúde, podem estar engordando um processo de ganho de peso até que rápido, porque estão com um desequilíbrio aqui
Isso. O centro Na da cabeça. fome e o centro da saciedade, eles recebem influências de N fatores, Carol. Eu trouxe apenas os principais fatores, tá? Hoje a ciência já concluiu que existem pelo menos 40 substâncias no teu sangue, produzidas no teu tecido gorduroso, produzidas no seu intestino, no início do intestino, no final do intestino, no estômago, no pâncreas, que também vão influenciar o centro da fome e o centro da saciedade. O corpo tem que te dar mensagens. Coma porque está faltando energia. Não precisa comer porque já tem muita. Agora gaste o que você comeu. É lógico que é muito complexo, a ciência cada vez descobre um hormônio novo, um neurotransmissor novo. Eu trouxe os principais que já são conhecidos. Que já vai ajudar bastante. Gastrina no estômago quando dilata. Então, manter o estômago esvaziando mais lento é interessante. Eu trouxe aqui separado, Carol, tá? Porque eu acho fantástico, que a gente tem visto muito. Eu trouxe aqui a semente de chia. Tá? A semente de chia está aqui, vamos ver se o câmera pega. Que falam que ela dá mais saciedade porque ela vira uma bolinha. A chia, se você colocar a semente dela, ela é muito hidrofílica também. Ela puxa água e ela aumenta em 40 vezes o volume dela. Tá? Então, se você está com uma fome no meio da tarde, ao invés de você ir lá e comer, sei lá, um doce, ou você, de repente, pegar um pãozinho sem nada e colocar uma bolacha, né? Água e sal, se você pegar um iogurte com 60 calorias, você encontra algumas marcas aí, desnatado, que tem proteína e um pouquinho da gordura. Tirou um pouco, mas tem a proteína. Tem o carboidrato, que é a lactose, tá? Tem intolerância à lactose, faz isso com a soja, iogurte de soja, tá? Perfeito. Joga uma colher de sopa de semente de chia, tá? E ainda, se quiser, joga uma colher de sopa de aveia em flocos, tá? Mas isso vai me dar 120 calorias. São 120 calorias que te deixa saciado e você vai comer menos 400 calorias lá na frente. Na próxima refeição. Então pode ser um excelente lanchinho da tarde ou da manhã. Excelente, ao invés de comer o carboidrato isoladamente. Tem a proteína do leite, a gordura e o carboidrato completo. Perfeito. Vamos só ver uma perguntinha que chegou no nosso e-mail? Vamos colocar na tela? Olha lá, vamos ver de quem que é. É da Lilian de São Paulo. Lilian, um beijo pra você. Como controlar a vontade de comer doce no período menstrual? Então, a vontade do doce, especificamente doce, que é o carboidrato, aumenta mesmo nesse período? Quanto mais ela ingerir o doce, mais estímulo para comer de novo vai ter. Porque vai muita insulina, fome e rebote. Você tem hipoglicemia reativa e quer comer de novo. Isso torna um ciclo vicioso. Aumente os alimentos ricos em fibra, tá? Porque você fica saciado por mais tempo, eles estão aqui, eu já falei. E aumente os alimentos ricos em triptofano para quem está no período pré-menstrual. Escolha o alimento rico em triptofano que a gente já citou. Tá lá o abacate, a banana. Quanto comer, por favor. Aí você tem que consultar pelo menos um médico, um nutrólogo ou uma nutricionista para tentar te dar esse volume. Mas alimentos ricos em triptofano vão te deixar mais saciado, sem sombra de dúvida. E isso já vai ajudar muito, diminuir vai ajudar o doce. Muito. E um chazinho de camomila, por que não? Eu trouxe aqui, estava esquecendo dele quietinho. Para diminuir o estresse. A ansiedade. Porque o estresse, vocês veem como o estresse atrapalha? O cortisol, o hormônio do estresse, atrapalha muito. Exatamente. Eu vou fazer uma última pergunta, eu sei que a gente está estouradíssimo, mas só para fechar, doutor. Tá. Onde a gente classifica o metabolismo nessa história? O metabolismo é a soma de quanto o meu corpo gasta e quanto o meu corpo precisa de energia para construir. O corpo, ele todo dia, eu vou fazer rapidinho, eu tenho que todo dia reconstruir uma parede, Carol. Certo. Imagine que todo dia alguém chega, pega uma parede com 50 tijolos, quebra, fala, reconstrói de novo. Você vai lá, reconstrói. Depois eu vou lá, quebro, falo, reconstrói de novo. O corpo, como é que eu vou dizer? Ele vai construir tecidos, vai refazer células que a gente perde o tempo inteiro. Então, existe o gasto e a energia que eu preciso para ter esse gasto. Então, todo o processo de construção da parede, a gente chama de anabolismo. Processos anabólicos. Então, eu tenho que comer para ter tijolo, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter hormônios produzidos para esse tijolo conseguir ser construído. E os processos catabólicos é quando o corpo transforma o que você comeu em energia para poder ter a força para construir a parede. Então, o metabolismo é um resumo dos processos anabólicos e catabólicos. E isso é regularizado também pelo quanto você come. Se você começa a não comer, falta energia, você entra em catabolismo. O corpo vai pegar seu músculo e transformar em energia se você ficar 10 horas. Minha parede que eu construí e você vai entra em catabolismo. Então o corpo fala, então coma pra gente anabolizar de novo. Entendi. Então é um controle que também entra esses centros todos que a gente explicou aí. Agora, se a gente come demais, a gente pode desacelerar o metabolismo. Se comer muito, não, você pode, quando você come, você gasta energia. Você tem que comer até 6 vezes ao dia, que a gente chama de energia gasta pela alimentação. Então não é a quantidade, mas sim várias refeições. 10% da energia que o corpo gasta é quando você come. Entendi. Então você tem que comer.
uma verdadeira aula com o Dr. Roberto. Passa muito rápido, né? Eu sei, peço desculpas para as perguntas que chegaram. Dr. Roberto vai voltar, não se preocupem, de 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras, ele está aqui, sempre com essa aula. Obrigada, doutor. Vamos falar de metabolismo, então, logo mais? Vamos. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem dúvidas da atividade física e o metabolismo, como acelerar um pouquinho o nosso metabolismo. Com uma aula dessas vai ficar muito mais fácil. Quero agradecer as perguntas que chegaram. Continue mandando, porque a gente adora. É que às vezes não dá tempo mesmo, porque a gente precisava desse tempo para dar essa aula, esse resumo maravilhoso, que ficou incrível e deu para entender tudo. Tomara. Dr. Roberto Navarro é nutrólogo e também clínico geral. E às segundas-feiras, de 15 em 15 dias, está aqui no nosso programa. Só posso te agradecer mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigado Ótimo a vocês, viu? revê-lo, depois a gente conversa mais. Tá Adorei. ótimo. Daqui a pouco tem Malu, que é a esposa do Dr. Roberto, fazendo a nossa receitinha de hoje. Vamos lá. Obrigada, doutora. Até a próxima.